Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma explanação, uma explicação de um importante livro que foi escrito pelo filósofo holandês Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura. Esse livro aqui. Então, um livro assim que, de acordo com até a sinopse do livro, né, assim vamos dizer assim, o resumo, principalmente do autor e da sua obra Elogio da Loucura, a gente vai então falar sobre essa importante obra que foi escrita então pelo filósofo, como eu disse, holandês Erasmo de Roterdã. Então, o nome da obra é Elogio da Loucura, e essa obra, ela é uma obra que, com certeza, ela marcou muito. Ela foi escrita em 1509, e ela, com certeza, ela marcou muito a época em que esse filósofo ele viveu. Ele viveu, então, na época que estava a transição da Idade Média para a Idade Moderna, que seria o Renascimento. Então, é uma obra que ela marcou profundamente as transformações que elas surgiram, então, com o advento do Renascimento, né? Essa transição, então, entre a Idade Média e o Renascimento. Então, é uma obra que ela, com certeza, ela marcou esse período da história, essa transição entre aquela época da Idade Média, onde Deus estava no centro, né, de tudo, para a Idade Moderna, o Renascimento, onde o homem passou a ser o centro de tudo. Então, esse autor, o Erasmo de Roterdã, ele vai falar que realmente existe sim essa questão, então, vamos dizer assim, dessas transformações que com certeza elas mudaram toda aquele conceito enfim, sobre o que era mais importante. Antes era Deus e depois passou a ser o homem. E ele, esse filósofo, ele frequentou mosteiros, ele adquiriu muitos conhecimentos também na universidade onde ele estudou, né, em Sorbonne, né, no caso, na universidade em Paris, e ele foi adquirindo então todos os seus conhecimentos de filosofia, passando então a escrever diversas obras. A primeira obra que ele escreveu foi o Desprezo pelo Mundo. E aí, depois, em 1509, ele escreveu, então, o Elogio da Loucura. E essa obra, então, ela vai ser uma obra, assim, que com certeza, como eu falei, ela influenciou muitos acontecimentos, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, a questão da Reforma Protestante também, que foi um acontecimento que marcou muito a história, né? Então, ela é uma obra que, com certeza, ela deixou um marco na história, né? É uma das obras mais importantes de filosofia, principalmente marcando o início, né, da Idade Moderna, como eu falei. Essa obra ela é da editora Martin Claret, que ela tem inúmeros livros publicados da coleção Obra-Prima de Cada Autor. Eu realmente recomendo muito esse livro, né, como eu falei, o Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, e também a coleção Obra-Prima de Cada Autor, da editora Martin Claret. Bom, então, depois desse comentário inicial, desse prólogo que nós fizemos, né, sobre essa importante obra, a gente vai falar então sobre o conteúdo dessa importante obra, então, do Erasmo de Roterdã. Bom, essa obra, o Elogio da Loucura, ela vai falar então basicamente sobre o quão a loucura ela é necessária para a vida humana. Na verdade, nas relações humanas, nas relações sociais, no nosso dia a dia, é muito importante nós sermos um pouco loucos, como diz aquele ditado, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Esse é um ditado popular. Mas, na verdade, ela não só é algo verdadeiro, que realmente de médico e louco todo mundo tem um pouco, como ela é necessária. Porque se nós somos pessoas sãs, pessoas assim, que estarem no nosso estado normal de vida, a nossa vida vai se tornar insuportável, muito monótona, segundo ele, né? Todos os prazeres que a gente tem na vida, aquelas pessoas que ele até coloca que muitas vezes elas não seguem as normas sociais, aquilo que é politicamente correto,
aquilo que é considerado como sendo algo muito exaltado, vamos supor assim, as pessoas elas viverem de acordo com as regras sociais, com aquilo que a humanidade dita como sendo politicamente correto, seja em todos os aspectos da vida, no ramo político, no ramo social, no ramo, ele coloca muito também a questão religiosa, a questão acadêmica. Em cada um dos aspectos da vida, é necessário a gente aprender a ser pessoas que fogem do padrão que a sociedade considera como correto, porque senão nossa vida seria insuportável, seria uma vida sem sentido. Então ele coloca a loucura como algo que dá sentido à vida, como algo que faz a nossa vida valer a pena, não simplesmente como algo, como eu falei, fundamental, porque às vezes a pessoa que ela quebra as regras da sociedade, ela é mal compreendida e ela muitas vezes é colocada de lado. Ela é uma pessoa que ela não é valorizada. Por quê? Porque quando você quebra as regras, os paradigmas da sociedade, você está trilhando um caminho diferente. E muitas vezes você vai se sentir sozinho. Por quê? Porque nem todo mundo vai estar disposto a trilhar esse caminho diferente. Porque é um caminho, como eu falei, é um caminho que, como diz o maluco beleza lá, o Raul Seixas, né? Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir. Então, assim, às vezes é um caminho que ele é mal compreendido e às vezes as pessoas, principalmente os mundanos, eles não gostam do caminho mais fácil, um caminho onde você vai se divertir, onde você vai tornar a vida menos monótona, menos chata, né? Menos boring, como diriam os ingleses, né? Uma vida mais alegre, uma vida mais feliz, uma vida que tenha sentido. E ele acredita que o antídoto para realmente combater toda a monotonia da vida, vamos dizer assim, as regras que a sociedade coloca, tudo aquilo que é considerado como correto é a loucura. Ela é realmente o antídoto para todos os males da sociedade, os males que a igreja coloca como sendo correto, né? Tudo aquilo, toda a moralidade que a igreja coloca, tudo aquilo que é colocado muitas vezes como sendo o correto, a loucura ela vai fazer um contrapeso a tudo isso e ela vai dizer que não é bem assim, que às vezes as pessoas mais felizes são aquelas que não vivem de acordo com as regras padronizadas pela sociedade. E ele vai dizer que cada país, cada cidade, cada nação tem um tipo de vida que muitas vezes ela é pautada em sistemas e costumes que tornam a vida muitas vezes monótona e chata, né? Que eles valorizam determinadas coisas, né? Então ele vai colocar, por exemplo, a Espanha, a Itália, a Alemanha, cada um deles, Paris, valorizando coisas que às vezes não têm tanto valor. A questão militar, no caso da Espanha, a questão daquela educação francesa mesureira, que são os bons costumes, no caso, na França. Então, vai colocar coisas que fazem com que as pessoas sejam pautadas por determinada linha vamos dizer assim, de vida, de conduta de vida, que muitas vezes não é a conduta que vai fazer com que a sua vida realmente tenha sentido. Porque você dar valor aos bons costumes, à mesa principalmente, no caso dos franceses, no caso da questão militar na Espanha, e em a questão das artes na Itália, então isso muitas vezes não vai fazer com que a vida realmente tenha sentido. O que é importante é você ser uma pessoa que saiba aproveitar a vida com os olhos das crianças. Então ele coloca aqui muito também você ter um olhar infantil sobre a vida. Ele coloca que as crianças, né, as pessoas que até Jesus ele coloca muito a questão do cristianismo. Então ele faz uma crítica à maneira de vida dos religiosos. Então ele coloca a sabedoria humana como sendo a loucura para Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então ele fala que quando Jesus, por exemplo, fala dos fariseus, ai de vós, fariseus hipócritas, sepulcros caiados, ele está dizendo, ai de vós sábios, que conta com a sua própria sabedoria, ou com a sabedoria do mundo, ou com a sabedoria humana. Então ele coloca que essa sabedoria não vai levar a lugar nenhum. Essa sabedoria é uma sabedoria que não faz sentido. Então, para o Erasmo de Roterdã, no seu elogio da loucura, a loucura que ele realmente coloca como sendo a que vale a pena é a loucura que Jesus colocou, que é a seguinte: é você ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, é você ser simples como as crianças, é você ser uma alma piedosa, uma pessoa que sabe cultivar o sobrenatural,
que dá valor para a caridade. E ele fala que isso não é valorizado pelo mundo, nem pelos religiosos, muito pelo contrário. Ele faz uma crítica ferrenha aos religiosos, ao clero, colocando eles como esses fariseus mesmos, que dão valor ao lucro, ao dinheiro, dão valor às regras, aos seus uniformes, ao seu hábito muito bem regrado, muito bem estabelecido, às suas ordens religiosas, mendicantes, beneditinos, cartuchos, todas essas ordens que, na verdade, ele coloca isso como sendo uma regra de vida que não conduz à verdadeira regra, que é a regra do amor, da caridade. Porque, segundo o que ele diz, é que Jesus não vai perguntar no final qual foi a ordem religiosa, qual foi a regra que você seguiu, qual foi o hábito que você viveu. Não é isso que ele vai perguntar. Ele vai perguntar a quem você serviu, se você foi uma pessoa caridosa, uma pessoa que deu valor aos outros, uma pessoa que soube sofrer, uma pessoa que soube valorizar o que realmente importa, uma pessoa que soube ser uma pessoa resiliente, uma pessoa resignada diante das injustiças do mundo, uma pessoa que soube, muitas vezes, dar mais valor às coisas da alma, aos valores da alma. O que é a alma humana, né? Segundo ele, é a busca pelo transcendente, pelo sobrenatural. É você ser uma pessoa espiritual. Porque ele fala que muitos padres religiosos falam que são espirituais, mas dão mais valor ao dinheiro, dão mais valor ao vinho, dão mais valor às coisas do mundo. Isso não é religião. Religião, segundo ele, é você dar valor às coisas do alto, às coisas que vêm de Deus, à sabedoria que vem de Deus, não à sabedoria que vem dos homens, como eu falei. E isso, segundo ele, só a loucura que realmente ela vale a pena, que tem muito a ver, como eu falei, que está ligado com a piedade, está ligado com a humildade, está ligada com a simplicidade, está ligada com a humildade das crianças. Como o próprio Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. As crianças, segundo até o que ele está dizendo aqui, não é a imaturidade infantil, não é desse tipo de loucura que Jesus estava falando e que o Erasmo de Roterdã está falando. Não é de uma infantilidade. Nós não podemos confundir aqui, vamos dizer assim, simplicidade com infantilidade. Criancice, não, porque tem muitos adultos que são infantis. Tem muitos adultos que têm uma postura infantil, que são imaturos e que fazem exatamente a sabedoria do mundo valer a pena, que são infantis. Não é da infantilidade que ele está falando. Ele está falando da simplicidade das crianças. Quando Jesus falou, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, ele estava falando sobre a simplicidade das crianças, das pombas, né, a simplicidade, quando até o Espírito Santo desceu, né, ali em Pentecostes, ele vem como uma pomba, que é um animal simples. E Jesus ele faz muita alusão também às ovelhas, sejais como as ovelhas, no meio de lobos, né, que são seres simples. Então ele está falando da questão da simplicidade das crianças, que são seres desapegados. As crianças, elas não se apegam às coisas do mundo, elas não se apegam, elas não sabem, muitas vezes, você vê uma criança com uma mãe, vamos supor assim, andando na rua, aquela criancinha que vai andando ali, perdida, e que a mamãe tem que levá-la para o lugar certo, tem que dar o caminho certo para ela seguir. É desse tipo de criança que ele está falando. A criança nos seus sentimentos, a criança na sua inocência, que não sabe aonde ir, a mamãe tem que ir lá, pegar o filho pelo braço, puxar o filho. Vem cá, não é esse o caminho, é aquele caminho que a criança está perdida. Quantas crianças, eu lembro que uma época eu ia para a praia, e que eles tinham que às vezes assobiar ali, usavam um assobio, né? Usavam para poder achar aquela criança que estava perdida na praia, criança que se perdia ali na praia, e o pai e a mãe, todo mundo ficava preocupado em tentar achar aquela criança, por quê? Porque a criança, ela é inocente, ela não sabe, ela não sabe se virar sozinha, ela precisa do pai e da mãe. Olha a relação de dependência que ela tem com o pai e a mãe. Isso mostra muito bem isso. E a mesma dependência que a criança tem com o pai e a mãe, nós temos que ter com Deus. É uma relação de dependência, onde nós precisamos dele para que a nossa vida tenha sentido, para que a nossa vida valha a pena. E segundo o Erasmo de Roterdã, nossa vida no futuro, na pátria, vamos supor, se nós queremos realmente ir ver a Deus um dia face a face, nós precisamos adotar a simplicidade das crianças, então, como eu falei. E nós precisamos sempre buscar, porque a loucura que ele fala aqui é você ver o mundo com os olhos de uma criança, como eu falei. É ver o mundo com aquele ineditismo. Todos os dias é com aquele olhar inaugural.
sempre como sendo algo novo, algo, nós temos que buscar sempre o novo. Até aquela música fala, né, dos que temem o novo, qual perigo sem fim. A loucura, ela vai esperar pelo novo, ela vai esperar por uma novidade que ela não viu ainda. Porque, como diz a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, somente quando nós tivermos esse espírito de criança é que nós estaremos prontos para ver o novo, é que nós estaremos prontos para contemplar o novo, é que nós estaremos prontos para ver aquilo que a gente nunca viu aqui na Terra. Porque aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam é algo inédito, é algo que nós não podemos contemplar com os olhos terrenos. Nós nunca podemos, com esse corpo mortal que a gente vive, a gente nunca vai contemplar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, é com os olhos da fé, com os olhos da alma, com os olhos dessa inocência infantil que nós vamos olhar a Deus. Não adianta você querer, com a sua sabedoria, querer olhar a Deus, porque você nunca vai encontrar a Deus com a sua sabedoria humana. Você precisa da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Porque, como eu falei anteriormente, somente os loucos sabem. Até tem uma música, né, acho que é do Charlie Brown Jr. que fala sobre isso, né? Só os loucos sabem. Então, não adianta você, com a sua própria sabedoria, querer um dia contemplar a Deus. Por quê? Porque a tua sabedoria, ela não tem nenhum tipo. Os homens, segundo o Erasmo de Roterdã, são todos homens loucos, mas não loucos no sentido da virtude, da loucura como sendo algo bom. Eles são loucos no sentido de serem pessoas insensatas, pessoas sábias aos seus próprios olhos, pessoas que dão valor à vaidade, à malícia. Se você for uma pessoa que peca, mas você muitas vezes entender, segundo ele, que o seu pecado é devido à sua ignorância, isso será perdoado por Deus, porque você não tem malícia naquilo que você faz. Ao passo que, se você pecar de uma maneira maliciosa, isso não tem valor diante dos olhos de Deus. Ou melhor, isso é abominável diante dos olhos de Deus. Se você for uma pessoa que peca de uma maneira, muitas vezes, voltada por uma falta de conhecimento, por uma ignorância, às vezes, por uma tolice sua, que você sabe que você, como diz o próprio apóstolo Paulo, né? Eu não faço o bem que quero, muitas vezes faço o mal que não quero. Porque às vezes, pela nossa ignorância, nós não agradamos a Deus. Só que, segundo Erasmo de Roterdã, a loucura faz com que o homem ele realmente não se sinta digno diante dos olhos de Deus e que ele não tenha que ficar, muitas vezes, cometendo atos, vamos dizer assim, obedecendo a regras humanas, a sabedoria humana para agradar a Deus. Você não tem que ficar rogando, assim como os homens fazem, muitas vezes de uma maneira muito hipócrita e muitas vezes de uma maneira sábia aos seus próprios olhos, eles acabam querendo conquistar a graça eterna, querendo conquistar a sabedoria ou o perdão de Deus, ou achar que a sua vida faça sentido vivendo de acordo com as suas regras humanas. Segundo ele, quando você se desvencilhar dessas regras humanas, quando você realmente entender que você é uma pessoa fraca mesmo, que você depende de Deus para você ser feliz e que você só vai aprender a valorizar a vida quando você se desvencilhar dessa vida terrena e colocar os seus olhos para Deus, é que a sua vida fará sentido. Porque, segundo ele, realmente nós só poderemos contemplar a Deus quando nós nos livrarmos dessa vida terrena, quando nós aspirarmos às coisas celestes. E as coisas celestes, elas são realmente loucas para os homens, porque os homens, eles realmente consideram o que Jesus fez, né, na cruz, lá no Calvário, como sendo uma loucura. O que Jesus fez é loucura para os que se perdem. Então, as pessoas mundanas, que são muitas vezes as mais criticadas por Deus, né? Quem realmente crucificou Jesus de Nazaré foram os mundanos, foram os religiosos, enfim, foi o mundo, como o próprio Jesus disse, né, Pai, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Porque Jesus, ele, com a sua singeleza, com a sua simplicidade, ele foi muito mais sábio do que a sabedoria do mundo, que é tão sofisticada, que é tão cheia de regras, que é tão cheia de, vamos dizer assim, o mundo ele complica tanto as coisas, ele não facilita a vida das pessoas. Então, essa sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a loucura e aquilo que Jesus fez é loucura para os que se perdem. Então, os ímpios jamais poderão contemplar a face de Deus,
Por quê? Porque eles vivem de acordo com a sabedoria do mundo. E isso os levará à ruína e não à salvação. Só se você se fizer simples como as crianças é que você poderá ver a Deus. Isso é a lição principal dessa obra, né? Pelo que eu entendi, o Elogio da Loucura. Espero que todos tenham gostado, então era isso que eu tinha para falar. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.